Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 26 de setembro de 2025 e eu vim trazer um assunto que é muito pertinente, assim, de ideias de vídeo, que é sobre o equilíbrio das energias masculino e feminino dentro de si. Eu sempre senti uma falta de conteúdo sobre isso, não sobre as energias em si, mas sobre como fazer. Então, vou trazer hoje o que eu fiz. E eu digo que, assim, é um trabalho constante, é um fazer todos os dias, é uma observação todos os dias. Eu acho que mais do que fazer ainda é se lembrar nos momentos, assim, nos detalhes, de manter essas energias em ordem. Hoje, nesse momento de despertar do planeta, eu já acho que é um tema um pouco mais difundido, dentre várias teorias, né, do Yin, do Yang, que é o taoísmo, da lei das polaridades, que é o hermetismo, e entre muitas outras coisas que hoje a gente tem sobre, que hoje a gente sabe, né, popularmente, do equilíbrio dessas energias. Existe uma crença, né, no meio das chamas gêmeas, em que se diz que sem o equilíbrio dessas energias não tem união. No meu achismo, eu digo que eu acho que sem o equilíbrio dessas energias não tem união das almas para ascensão, mas não da união física, porque eu acho que a união física é possível quando você passa por cima dos próprios medos e das feridas. É claro que no passar desses medos, na superação das feridas emocionais, a gente vai entendendo mais sobre essas energias, a masculina e a feminina dentro de nós, e a gente vai equilibrando, integrando um ao outro. Então eu vou falar o que serviu para mim, o como eu fiz comigo. Chegando no Brasil, eu estava decidida a organizar a minha vida, me organizar. Eu sempre comecei pelo lado errado, né? Que se diz aí que quem começa a organizar a vida financeiramente primeiro é o masculino. E eu acho que é verdade, porque eu tentei fazer isso e não deu certo. Eu cheguei no topo da montanha e me senti infeliz. Então, eu acho que eu dei uma chance pro outro lado. Eu peguei e pensei, né? Percebi, falei, se todo mundo fala que é o emocional primeiro e realmente meu emocional tá devastado, eu acho que eu preciso parar para dar uma olhada nisso aqui agora. E sem pensar em nada, sem esperar nada das pessoas, eu comecei a fazer por mim. Então, eu meio que comecei a perceber o que eu precisava mudar em mim. E uma coisa que na época me fazia muito mal era o meu corpo. Eu olhava para mim, eu não gostava de mim. Eu estava muito acima do meu peso sempre normal. E eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir saudável acima de tudo. Eu sempre comi bem. Eu gosto muito de comer bem. Eu gosto de me sentir limpa, sabe? Limpa por inteiro. E querendo ou não, o nosso corpo é um templo. E o que a gente coloca dentro dele, através da comida, são energias. Quando é comida muito processada, ou até comida que vem da morte de alguma coisa, são energias mais densas, que vai entrando na gente e vai acumulando ali dentro. E querendo ou não, é a gente que coloca. E fora a comida, tinha outras coisas na minha vida que eu já sentia que estava na hora de cortar. Vício em bebida. Não era uma coisa que eu consumia tão intensamente como no meu passado universitário. Mas era uma coisa que eu já sabia que não fazia mais parte de mim. Porque às vezes quando eu saía e bebia, eu não conseguia ter o controle ali de parar. E o descontrole de beber, ou de comer, ou de qualquer coisa, qualquer descontrole ali vem da nossa energia masculina. Isso hoje é uma coisa que eu sei, tá, gente? Eu sei disso. Eu estudei, eu li muitas coisas e teorias para falar que uma coisa que todo mundo concorda, que todas as teorias concordam, é isso. O desequilíbrio físico das coisas, energia masculina. O desequilíbrio emocional das coisas, energia feminina, em desequilíbrio, ambas.
Então, eu precisava cortar essas coisas. Então, eu já vinha de uma época também que eu já tinha decidido parar de beber. E eu fiquei, assim, 6 meses sem colocar uma gota de álcool na minha boca. E foi necessário, na minha fase, tipo, colocar esse limite em mim de não fazer por bastante tempo. Porque aí eu fui tomando conhecimento de que eu me sentia ótima nas festas, nos rolês, nos aniversários dos meus amigos, sem beber. Eu continuava sendo sociável com eles sem o álcool. Então, foi uma das coisas que eu fiz. Mas aqui no Brasil eu já tinha voltado a beber, mas beber socialmente. Eu tive alguns deslizes, que foi total descontrole dessa minha energia masculina. E quando eu tenho esses deslizes, e um foi até recentemente, que foi também essencial para o meu processo, porque eu percebi nesse desequilíbrio de que eu não gostava daquilo, de que aquilo não me pertencia mais e de que aquela pessoa era a Dani tomada pela sombra e que minha sombra é divertida, a minha sombra é sociável, mas a minha sombra não é mais quem me domina. Ela não é o papel dela que eu faço mais, sabe? Hoje eu até brinco que a gente é amiga, mas quem tá por cima agora sou eu. Sou eu, a Dani Alma, que tá aqui por cima. Então, eu fiz esse processo de limpeza de álcool, bebo socialmente, mas muito socialmente. Nunca passa de uma coisa, ou uma taça de vinho, ou um coquetel. Eu não bebo mais cerveja, não tenho mais vontade. E, às vezes, até nesse eu já não quero mais. Eu acho que é uma coisa gradual, tá? Vai acontecendo, porque também faz parte do processo de limpeza. Existe uma crença que eu já ouvi muito, que falam que quando você está muito evoluído espiritualmente, beber faz mal. Beber faz mal para qualquer pessoa, gente. Não é só para os evoluídos espiritualmente. Mas sim, a bebida, o álcool, ele carrega uma energia densa. Dessas energias que eu falei para você que a gente consome, sabe, no dia a dia. E traz, sim, uma energia densa que a gente está colocando para dentro. Então, se você é um ser mais limpo, desperto para as coisas do mundo espiritual, é uma energia densa que, sim, te faz mal, te afeta mais do que as pessoas que estão acostumadas com isso. Outra coisa, eu precisava, para equilibrar minha energia masculina, que estava muito, defasada em mim, eu sempre fui uma pessoa de rotina. E chegando aqui no Brasil, mesmo sem ter um trabalho, eu me criei uma rotina necessária para o meu dia a dia, para mim não me sentir inútil e para mim manter essa energia masculina em controle, sabe? Em equilíbrio, uma energia saudável. Então, eu me dei uma rotina. Hoje, já mais equilibrada, a minha rotina é variável, porque a rotina que se cria, ela é uma energia masculina. A variabilidade vem da energia feminina. Hoje eu tenho uma disciplina para fazer as coisas que eu faço, mas o meu momento é variável. Por quê? Porque eu já consegui equilibrar isso entre os dois. Exemplo, eu tenho uma disciplina de 5 vezes na semana para academia. Que horas? Variável. Mas eu sei que eu vou. Eu tenho esse compromisso comigo de ir 5 vezes na semana. E eu gosto de ir, tá? Antes eu ia até mais. Agora que tá em equilíbrio mesmo, é que eu vou 5. E ter essa rotina, ela faz parte de criar esse equilíbrio do masculino dentro de você. Porque o masculino que é disso, né? De ter esse comprometimento. A mesma coisa vale para tudo. Se você é profissional autônomo, como eu, existe uma dificuldade, sabe? De fazer as coisas. Porque você faz por você mesmo, entendeu? Você não tem compromisso com nenhuma outra pessoa. Então, criar esse compromisso comigo, criar esse hábito comigo mesmo, foi uma das coisas que me ajudou a equilibrar o masculino. E logo depois eu consegui ainda juntar o feminino, que daí fez esse mix perfeito de ter uma disciplina e o meu tempo é variável. Outra coisa que eu fiz
para equilibrar agora a minha energia feminina. Primeiramente, eu aceitei. Aceitei o quê? Que eu sou mulher, que eu vim na Terra como mulher e que a minha energia é feminina. E que isso nunca vai mudar. Que eu posso morrer e vir como homem nas próximas 15 vezes. Mas a minha energia é essa. A minha energia natural é de doadora, é de cuidadora, é de ser emocional, é de ser sensível. E durante muito tempo eu tive que esconder isso na minha vida, porque eu vivia num ambiente 100% majoritariamente masculino. E então eu tive que aceitar que eu sou mulher, aceitar que eu cresci menina, aceitar que eu gosto, gente, o simples. Eu negava tudo isso. Eu negava cuidar do meu cabelo, eu negava cuidar da minha pele. E é uma coisa que eu sempre gostei. Alguma coisa na minha vida deve ter me magoado muito para eu colocar isso para trás. Ou convivência com muitos homens mesmo. E meio que querer me infiltrar e parecer como eles, né? Para não ser colocada como uma menininha, por exemplo, no meu trabalho, né? Uma menininha na obra. Eu queria meio que me infiltrar ali. E isso pode ter escondido a minha personalidade feminina por trás de quem eu era. E eu lembro que antes de sair do meu trabalho na obra, uma das coisas que me incomodava muito era estar sempre suja. Sempre vestida de calça e camisa, que nem homem, sabe? E me incomodava muito. Eu pensava que eu queria um trabalho para vestir um blazer bonito, um escarpão, poder usar vestido, poder amarrar meu cabelo, poder arrumar meu cabelo, sabe? Poder ir de trabalhar de sombra, batom, e ninguém ia achar esquisito. Eu queria um ambiente em que eu pudesse ser mulher. Então eu sentia muita falta disso. E uma das coisas que me ajudou muito, muito mesmo, pode ser um detalhe. Pode ser que funcione pra você como funcionou pra mim, pode ser que você ache nada a ver. Mas foi estar sempre apresentável. O dia inteiro, nem que seja só pra mim. Então, às vezes eu acordo, eu me arrumo de, tomar um banho, passo um creme, passo um protetor ali no meu rosto com cor, sabe? Passo um pó, selo o protetor, passo um pó, passo um perfume, coloco uma pulseira, um vestido, uma rasteirinha para ficar em casa. Isso foi essencial para mim. Criar o hábito de me arrumar todos os dias para mim mesma e me ver no espelho daquela maneira delicada, sabe? Delicada, me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito também foi perceber como eu me apresentava para o mundo. Porque a gente vive no nosso corpo e às vezes a gente não presta atenção nas nossas expressões ou na nossa delicadeza, entendeu? E muito da energia feminina, eu digo assim, primeira coisa, seja autêntica. Seja quem você é. Quanto mais autêntica você for, mais alma você é, menos ego você é, menos persona você é, menos energia você vai gastar com você e com os outros, e mais as pessoas vão querer se aproximar de você. Então, o primeiro ponto para a energia feminina estar em equilíbrio é autenticidade. Então, seja autêntica, mas preste atenção em quem você é. Eu sou uma pessoa em que as pessoas falavam e falam muito que eu ando com a cara... Agora não mais, tá? Mas falavam muito que eu andava sempre com a cara fechada, que eu tava sempre com a expressão de brava no meu rosto. E realmente eu sou muito, muito expressiva. Na face, assim. Na face. Então, se eu não gosto ou se eu gosto de alguma coisa, as pessoas vão saber. Mas, às vezes, tô tão absorta no meu mundo que, às vezes, minha mente tá pensando tantas coisas e tão rápido que eu estou fazendo caras e bocas. Então, eu comecei a reparar naquilo, quem eu era e como eu me apresentava para o mundo. Porque o como você se apresenta diz muito sobre o que você é, sobre a sua autenticidade. Ai, eu me enrolo muito com as palavras.
Isso é até uma coisa engraçada, porque meu gêmeo é muito bom. Ele é daquelas pessoas que falam, é até uma brincadeira entre a gente, que falam aquelas palavras gigantescas, sabe? Gigantescas mesmo, sem errar. E eu erro todas. A gente até manda um pro outro, assim, quando vê uma palavra gigante. É engraçado, mas eu sou enrolada um pouco, assim, com as palavras, gente. Então, peço desculpa. Mas foi uma coisa que me ajudou muito, então, a perceber como eu estava me apresentando para o mundo. Então, eu fui tentando aos poucos. Isso é uma tarefa que me demandou muito tempo, assim. A ser mais delicada, até no andar, no falar com os outros. Eu comecei a apreciar o silêncio. Isso também faz parte da força feminina. Apreciar o silêncio. Apreciar falar num tom normal. E ser ouvida. Porque se você tem a sua energia feminina em equilíbrio, você vai ser ouvida. Você não precisa gritar por espaço. E às vezes isso é uma coisa que a gente traz da própria família. Não é uma coisa que aconteceu na minha, porque a minha família fala em tom normal. A gente é uma família pequena, então ninguém nunca precisou gritar assim para ser ouvido. Mas isso é geralmente coisas de uma família de quem tem muitos irmãos, sabe? Onde você precisava passar sua voz em cima do outro para ganhar espaço. Então, falar num tom regular de voz, apreciar o silêncio, se manter em silêncio, abrir a boca para falar quando for chamada, quando for necessário, quando for falar algo inteligente, falar menos eu sou, eu acho, eu faço assim. Falar o menos eu é muito importante para o equilíbrio da energia feminina. Vocês já sabem, né, que eu leio muito a Bíblia e, assim, um exemplo de mulher feminina é a mulher de Provérbios 31, porque é uma mulher que serve a família, mas, ao mesmo tempo, ela tem essa energia do fazer, ela multiplica os bens do marido. Ela tá sempre um passo à frente. E se você, nesse momento, tá pensando assim, nossa, mas isso é pesado, essa mulher, ela é a mulher perfeita, é impossível chegar nesse lugar, você pode ter certeza que você tá negando a sua feminilidade. Porque sim, é uma tarefa difícil. Quem disse que é fácil? Assim como também ser um homem masculino é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil, é uma tarefa que também é pesada, é uma tarefa que também requer muito do homem, porque é ser homem provedor. E provedor é provedor não só de bens materiais, isso também, mas é provedor emocional para a mulher, é provedor de proteção. Acaso a mulher se sente segura, de acaso alguma coisa está acontecendo, um assalto, um tiroteio, é você se sentir segura, você ter um homem do seu lado que você sabe que vai te proteger e não sair correndo, não te jogar na frente, não se esconder atrás de você, entendeu? Tudo isso faz parte da energia masculina. Então, ser esse homem masculino dá tanto trabalho como ser uma mulher feminina. Mas assim como eu digo pra vocês que a gente consegue, eles também conseguem. Mas o que acontece muito no processo de chamas gêmeas, e isso aconteceu comigo, a gente é muito doadora, sabe? A energia feminina, ela doa. Inclusive, fala disso, né? Em Provérbios 31, que é o da mulher ideal. A gente doa e a gente tende a proteger. Porque nós temos um instinto materno dentro da gente. E ser mãe, e não adianta negar isso, nem que você não seja mãe, que eu não sou. Mas a gente tem esse instinto de proteção, principalmente com as pessoas que a gente gosta. E por muito tempo, a gente se coloca numa posição materna com relação ao nosso gêmeo, de proteger ele das coisas, de achar eles um coitadinho. Ai, coitadinho, ele sempre precisa de afirmação. Nossa, coitadinho, ele tem muitas feridas, eu vou cuidar dele. Nossa, coitadinho, eu queria tanto maternar ele, queria tanto que ele tivesse deitado no meu colinho. Gente, não. O nosso gêmeo, ele é homem e adulto. Ele é um ser humano adulto, que tem problemas de adulto, que tem uma vida de adulto. Que se ele consegue toda sexta-feira ir pro bar, ele consegue
com certeza passar por uma noite escura da alma. Se ele toma a decisão todos os dias de sair da casa dele, ganhar dinheiro e ter muito dinheiro, que é nisso que se pensa, a mente do masculino que não tá desperto é de ter essa segurança que o ego quer muito, a segurança financeira e física, segurança da matéria. Se ele consegue fazer isso, você pode ter certeza que ele vai conseguir passar pelo despertar espiritual. Porque a gente consegue. Porque a gente conseguiu. A dor é grande mesmo. Mas se já viemos acordados para passar por isso, dessa maneira, é assim que tem que ser. Então, assim, não materne o seu gêmeo. Essa energia maternal em equilíbrio faz parte da mulher feminina. Então, outra coisa, né, para fazer a energia feminina estar em equilíbrio, não dê demais para os outros sem receber em troca. Aí você pode falar, ai, nossa, ela faz as coisas pelos outros querendo receber alguma coisa em troca. Não é isso. É você dar o que você recebe. É você falar com verdade o que você quer. Isso faz muito parte de uma energia feminina saudável. Falar o que sente e o que quer com clareza. Ninguém vai descobrir como você se sente se você não falar. Ninguém vai parar de te maltratar se você não falar. Ninguém vai parar de chamar a sua atenção na frente dos outros se você não falar que não gosta. Você é mulher independente. Você faz as suas coisas no dia a dia. Você tem que ser capaz de falar para o outro aonde é o seu limite. Até onde ele pode falar com você. E se ele não gostar e se afastar, problema dele, gente. Problema dele. Isso pode ser qualquer pessoa. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser melhor amigo, pode ser chefe. As pessoas precisam de limites. Senão, elas não terão. Se você não impor a sua verdade, elas não vão te tratar como você merece. E isso é uma coisa difícil de fazer. Por isso que faz parte de uma energia feminina saudável. E falar a sua verdade para o mundo não é maltratar as pessoas. Porque isso vem de ego ferido. Querer devolver na mesma moeda, querer fazer a justiça com as próprias mãos, vem de um ego ferido, de uma energia feminina que não é madura, que quer resolver as coisas ali na birra. Não é sobre isso, não é sobre maltratar os outros, mas é sobre ter cordialidade com as palavras. Sobre falar e de um jeito que vai deixar as pessoas abismadas. Que ninguém imagina que você seja tão inteligente a ponto de falar daquele jeito, com aquela naturalidade. E, acima de tudo, uma coisa que é muito importante para a energia feminina, conseguir manter o olhar com todas as pessoas quando você estiver falando. Isso é com todo mundo. E vocês vão ver como as pessoas se sentem desconfortáveis, porque o mundo tá em bagunça. Conseguir sustentar um olhar com o recepcionista do seu prédio, recepcionista do médico que você vai, recepcionista da academia, porteiro do seu prédio, sua mãe, sua melhor amiga, o noivo da sua melhor amiga, com todas as pessoas que você tiver contato, com todas as pessoas que você estiver falando. Gente, isso é tão bonito. As pessoas hoje em dia ficam vidrados em qualquer um. Isso não só mulher, em qualquer pessoa que consiga sustentar uma mulher. Mas isto também faz parte da delicadeza, da pose de uma mulher feminina. Uma mulher feminina, ela é delicada, gente. Você nunca vai ouvir gritaria. E eu não tô dizendo pra você não ser autêntica, porque às vezes a gente tem coisas tão legais pra conversar com pessoas que a gente ama tanto, que a gente se sente emocionado de falar e agitado, quer combinar, quer conversar, quer falar. Não nesses casos, porque eu disse pra vocês, sejam autênticas, mas sejam autênticas com uma delicadeza que vem intrínseca em você. Você tem esse dom. Se você é mulher com uma energia feminina, você vai ter esse dom. Outro ponto para equilibrar a energia masculina é parar de pensar que o outro vai fazer algo por você. Então, saia do mundo da lua
que vive o nosso ego. Porque o nosso ego está sempre imaginando os cenários perfeitos. E isso faz parte de uma energia masculina completamente fora de ordem, totalmente desequilibrada. Essas coisas que nunca vão acontecer, porque se a gente não fizer, não vai acontecer. Então para de pensar, eu tive que fazer isso, tá? É um exercício que eu faço até hoje. Para de pensar que alguém vai te salvar. Toda vez que o seu ego estiver projetando alguma coisa lá no futuro, algum cenário muito maluco de que alguém vai fazer um gesto maravilhoso por você, de que seus amigos vão fazer a festa surpresa mais incrível do mundo, ou de que você vai fazer sua própria festa de aniversário e todo mundo vai te tratar que nem um deus. Tipo, isso são coisas malucas do ego, gente. É muito difícil, é muito diferente de você estar planejando o seu futuro. De você estar fazendo coisas agora, por exemplo, como uma faculdade, um curso, ou você está trabalhando horas a mais porque você sabe que ali o seu intuito é ser sócio da empresa que você trabalha, sócia. E daqui você sabe que se você doar 1 hora a mais por dia ali no seu trabalho, você vai ser notada, e isso vai te dar um benefício no seu futuro. Isso é energia masculina em ordem. Você está planejando o seu futuro com clareza. Você está tomando ações no momento que vão te beneficiar no futuro. Não é você tá imaginando que, nossa, você tá fazendo o mínimo igual todo mundo, aí alguém vai te ver, alguém vai perceber o quão boa você é e as pessoas vão chegar em você e vão falar: nossa, você é maravilhosa, seu trabalho é maravilhoso. Tá todo mundo aqui na empresa comentando o quanto você é boa. E daí você vai ter uma promoção. E isso é energia masculina no mundo da lua. Entendeu? As coisas não são assim. As pessoas geralmente não falam. Ninguém tá preocupado com você. Tá todo mundo preocupado com si mesmo. O mundo hoje está em competição. Raramente você vai encontrar alguém que esteja dentro de uma empresa, no mesmo nível hierárquico com você, que vai te fazer um elogio. Raramente. O que geralmente acontece é essa pessoa ser sua amiga, virar as costas pra você e reclamar da sua autoridade pro chefe, e reclamar que você não faz as coisas, porque hoje em dia é assim, gente. As pessoas têm muito medo de ser tratado como vilão. O ego, ele tem muito esse medo de ser o vilão do outro. Então, ao invés de chegar pra pessoa e falar o que você não gosta, você vai fazer muito pior, que acaba sendo até um apunhalamento pelas costas. A pessoa é apunhalada nas costas, porque você vai reclamar pro superior, que é muito pior, entendeu? Assim, eis a criação de um karma. Mas isso também foi uma coisa que me ajudou, manter a minha energia masculina em equilíbrio. Então, fazer esse exercício diário, um exercício diário, porque as projeções, elas acontecem. É sempre que você querer, você perceber que você está projetando algo inexistente para o seu futuro, é você parar, se recuperar e deixar aquilo passar. E falar assim, não, eu vivo na realidade, eu vivo no momento presente, eu estou no momento presente. O que eu tenho está aqui e no agora. E no mais, tudo me será provido. É trazer o seu pensamento e a sua existência para o agora. E isso ajuda a manter a energia masculina em equilíbrio. E às vezes eu me percebo até não querendo, tá? Às vezes eu quero ficar ali sonhando. Daí eu falo assim, ei, você já passou disso. Tipo, se melhore, seja melhor, sabe? E aí eu desfaço essas ilusões. Uma outra coisa também, pra mim foi muito difícil. Muito difícil. Que de fazer a minha energia masculina e manter ela em equilíbrio é o fazer. Fazer mesmo. Sem preguiça. Dar o primeiro passo, que nem a gente conversou ontem, como é difícil sair, né, da inércia e dar o primeiro passo. Então, o fazer, estar em movimento, constante movimento de fazer, e às vezes até sem retribuição mesmo, sem resposta imediata, é fazer as coisas. Estar sempre em ação, movimento.
A energia que precisa do descanso e do silêncio é a feminina. E ela é essencial, tá? Então, estar em equilíbrio entre o fazer e o descansar é estar em equilíbrio com a sua energia masculina e feminina. Você precisa também ter um momento de descanso. Mas você pode... Se você for uma pessoa muito ativa, você vai perceber que o seu descanso não precisa ser muito longo. A gente descansa, a gente tem menos necessidade de descansar do que de fazer. Você pode perceber, se você ficar 4 dias sem fazer nada, você começa a enlouquecer. Se você ficar 4 dias trabalhando, você vai se sentir cansado, vai saber que é a hora de descansar, né? Porque a nossa semana tem 5 dias, mas ali na quinta-feira você tá cansado, mas você não tá tão cansado como se você tivesse relaxado depois de descansar 4 dias, porque você já fica tão... Principalmente nós que somos mulheres, 4 dias descansando, a gente fica louca. Eu digo principalmente porque eu tô vivendo a minha parte, né? Minha energia feminina. A gente fica louca, porque nós estamos sempre em ação, em movimento, ou dentro de casa ou fora de casa. Mas um homem também, bota ele 4 dias para descansar, se ele for um homem ativo, ele fica louco, a gente fica doente, fica sem fazer nada por tanto tempo. Então, eu acho que é isso. Essas foram coisas que eu usei, assim, para equilibrar, coisas bem básicas que eu usei para equilibrar essas energias dentro de mim. Não digo, nossa, tô 50% equilibrada, né, de cada lado, porque acho que um ser humano que chegar nesse nível, ele já tá pronto para morrer em nível de evolução. Então, são algumas técnicas que eu usei comigo e coisas bem básicas e que às vezes o nosso ego é muito resistente a fazer essas coisas básicas e que a gente não tira tempo de observar, né, o que é feminino e o feminino e o masculino na nossa vida mesmo, sabe? Por exemplo, ir na academia. Não é uma atividade masculina, tipo assim, não que seja uma atividade masculina, mas é uma atividade com energia masculina. Vocês concordam? Assim como jardinagem é uma atividade que dedica cuidado. Então é uma atividade com energia feminina, não é? Assim como eu acho que assistir TV é uma atividade com energia neutra. Tipo, não te agrega nada, entende? É uma energia neutra. Escrever, energia feminina, criatividade, trabalho manual, qualquer trabalho manual, seja com colagem, pintura, energia feminina. Você precisa da delicadeza, da sutileza, trabalho artístico, arte, dança, energia feminina pura, lutas, energia masculina pura, de proteção, de corpo a corpo, material. Então, começa assim a observar, sabe, no dia a dia, o que é mais natural nas atividades masculinas e o que é mais natural nas atividades femininas. Então, se um dia você se sente muito em desequilíbrio do feminino, tipo, muito chorosa, muito emocional, e a gente que é mulher, que é cíclica, né? O ciclo menstrual acompanha muito isso. Tentar fazer coisas que te aproximem, atividades femininas, coisas que te aproximem da sua feminilidade. Tipo, botar uma roupa bonita ajuda sim, gente. Vai existir quem discorde de mim, mas ajuda sim. Coloque uma roupa bonita, faça uma maquiagem, leve ou pesada. Não deixa de ser feminino, entendeu? Faça uma maquiagem, faça uma jardinagem, faça uma pintura. Compra aqueles livrinhos de pintar, pinta um desenho. Você vai ver como muda. Faça yoga, faça dança sozinha. Coloca uma música sozinha no seu quarto. Dança. Gente, dança uma música sozinha. Pra vocês verem como que é. O depois, como você vai estar se sentindo. Seja maluca, completamente doida, sozinha, sem ninguém ver. É tanta energia, assim, limpa e pura, que você vai estar dispondo de dentro de você, que você vai se sentir leve instantaneamente, ou muito melhor. Dê um sorriso, sorria, que você vai se sentir melhor. Porque tudo isso são atividades femininas. Se você se sentir com a sua energia masculina,
muito em desequilíbrio, sabe? Muita vontade de loucura, muita vontade de trabalhar frenético, ou teve que trabalhar a mais naquela semana e tá muito cansada, coloque aí no equilíbrio, vai fazer uma corrida. Corrida você gasta muita energia. Com certeza é uma atividade masculina. Entende? Eu tava tentando pensar outras atividades que a gente pode fazer pra colocar o masculino em equilíbrio. Mas é difícil, viu? Deixa eu pensar aqui. Ai, realmente não veio nada na minha cabeça além de corrida e academia, porque é o que eu faço, entende? E o resto das coisas, pra mim, é mais equilibrar o feminino, porque, consequentemente, o meu masculino entra em equilíbrio também. É manter uma rotina quando eu vejo que eu tô muito fora da rotina. Cortar certas coisas na minha vida quando eu vejo que eu me envolvo demais com isso. Principalmente com coisas materiais. Em comprar coisas, assim, sem sentido. Então, corto essas coisas. Fazer jejum ajuda a equilibrar a energia masculina, porque você vai estar abrindo mão de algo físico, né? Você vai estar abrindo mão, você vai estar tendo você vai criar um compromisso com você mesma e seguir aquele compromisso com você mesma ajuda a subir tua energia masculina e ela entra em equilíbrio. Então, pra gente são pequenas coisas. Pra nós que somos divinos femininos, é mais importante manter essa energia feminina estável, porque com isso vai vir a energia masculina naturalmente. Isso é o que eu vejo que acontece na minha vida, tá? Então, gente, hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma coisa de bom aqui pra vocês, mesmo que sem ter um roteiro, porque o meu propósito do canal não é criar um roteiro com 5 coisas que vão te ajudar a equilibrar sua energia masculina e feminina, mas sim contar de como eu fiz e da minha história. Aqui é um espaço para isso, para contar sobre mim, para me abrir, para vocês me contarem o que quiserem, para ouvir a opinião também de vocês. Para mim é muito legal isso, essa partilha. Sempre foi uma coisa que eu busquei muito na minha jornada. Como psicóloga, hoje eu consigo ver o erro das pessoas, sabe? Eu consigo ver a ferida, onde tá doendo, como consertar. E eu falo isso muito pra minha psicóloga, que eu queria ter pessoas que me conhecessem melhor no dia a dia, para que elas pudessem me dar essas dicas e me indicar o que eu posso fazer, sabe? Pra me melhorar, para me melhorar como pessoa e, consequentemente, ir caminhando na minha evolução. Então, eu adoro que pessoas me tragam novos pontos de vista, sabe? Não quer dizer que toda hora eu vou concordar, assim como vocês também não precisam concordar comigo. Inclusive, tudo que eu falo, levem pro coração e façam o filtro de vocês. Com o coração, não com o ego. Que é isso que eu busco fazer na minha jornada e no meu dia a dia. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.